Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Envelhecer com Saúde. E olha, hoje a gente está aqui com... Eu, Daniel Gomes, estou aqui com o Eduardo Figueiredo, né? Bom, pessoal. Da casa. E uma convidada ilustre, na verdade ela não é nem convidada, ela é da casa, né? Minha amiga Maria Magalhães, Mary. Olá. Mary Maria Magalhães, ela é geriatra também, excelente geriatra, nossa amiga, colega, faz parte do nosso time do Envelhecer com Saúde e também é da Universidade Federal de Pernambuco, também é preceptora de clínica médica, das residências de clínica médica e de geriatria. Mary coordena um dos ambulatórios muito bacanas e importantes lá do Hospital das Clínicas, que é o ambulatório de oncogeriatria. Maria tem formação em cuidados paliativos também, é uma grande paliativista e integra a comissão de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas, né, Mary? Isso. E para quem ainda não sabe, Maria coordena, né, fica à frente da nossa linha editorial chamada Oncogeriatria. Já tem muito post bacana publicado por Mary também. Vocês que já acompanham o Envelhecer com Saúde há um tempo já devem ter lido alguns dos posts bacanas de Maria. Bom, e por que a gente está reunido hoje aqui para esse episódio de mais um episódio do podcast? A gente hoje vai falar, pessoal, de um assunto muito, muito importante para todo médico, todo profissional de saúde, mas se você trabalha com idoso, olha, isso é crucial, né? Fundamental. A gente vai falar aqui hoje sobre reunião familiar. Reunião familiar, tenho certeza que vocês já participaram de inúmeras reuniões familiares, né? Quem lida com idoso se depara muito com reunião familiar, é necessário fazer muita reunião familiar, a gente vai discutir sobre isso aqui hoje, tá? E é uma situação que muitas vezes, né, Mary, gera ansiedade, né? Gera ansiedade por parte do profissional de saúde, por parte da família, e muitas vezes é uma situação espinhosa, né? Quem nunca passou algum perrengue numa reunião familiar, né, Mary? Primeiro, um prazer estar aqui, né, pela primeira vez no podcast Envelhecer com Saúde e para falar de um tema tão interessante, né? A gente tinha conversado um pouco sobre comunicação difícil de saúde em outro momento e sentimos, né, necessidade de complementar um pouco mais. As reuniões familiares é como se fosse a cereja do bolo da comunicação, né? Porque a gente vai reunir assim, algumas pessoas de uma família para falar sobre o adoecimento, a doença do paciente que a gente está cuidando, né? E realmente, a gente estava comentando até anteriormente, se você não tem um preparo, se você não está com aquilo muito organizado na sua cabeça e a equipe que está com você não está alinhada, o que poderia ser uma coisa boa pode se tornar muito ruim, né? Então, assim, é fundamental que a gente realmente estude, leia, aprenda como fazer isso de uma maneira adequada. Existem vários estudos, trabalhos, enfim, que dão alguns nortes, assim, pra gente. E alguns passo a passo mesmo pra gente seguir. Lembrando que nada é muito rígido, né? Cada situação vai ter suas nuances. E o mais importante é que a equipe de saúde esteja ali alinhada, né, no que deve ser conversado com aquela família, né? Perfeito. Então, para ficar bem didática aqui esse nosso encontro, a gente vai dividir essa nossa discussão aqui em algumas etapas, né? Então, primeiro, a gente vai falar das indicações, por que pode ser necessária a reunião familiar, convocar uma reunião familiar. Segundo, como a gente deve se preparar para a reunião familiar, né? Como é que é o preparo para a reunião familiar. Terceiro, como de fato conduzir a reunião familiar ali e como encerrar, né? Como fazer o resumo final da obra, né? Então, primeiro ponto aí, Fig, por que normalmente a gente pode solicitar ou as pessoas solicitarem uma reunião da equipe, né, que está cuidando do paciente, do idoso, com a família? A gente ter acesso de uma maneira uniforme ao diagnóstico, né? Acho que o primeiro ponto da reunião familiar é a gente chegar e discutir a questão do diagnóstico do paciente, né? Em que momento da doença a gente se encontra e qual é o diagnóstico que nos deparamos.
Perfeito. Alguma outra situação? Né? Sim, sempre que houver mudança, né, de cenário, assim, o paciente internou com uma perspectiva e a coisa está se encaminhando, né, o quadro clínico dele está se encaminhando para um caminho diferente ou que a gente não esperava, ou que a gente precisa tomar algumas decisões, uma reunião familiar pode ser benéfica, né? A gente também pode... É muito importante, às vezes, principalmente o idoso, que é cuidado, né, por outras pessoas da família. A gente tem uma reunião ali, meio que perto do início do internamento, muitas vezes, para entender a dinâmica familiar, né? Entender, assim, como é que ele é cuidado, por quem, às vezes, os valores, se aquele paciente é um paciente que não enfim, tem um comprometimento cognitivo, não tem condições de conversar por si só, a gente acessar os valores, as vontades dele, as diretivas, em algum momento na vida ele já tivesse verbalizado isso, né? Então isso é uma indicação importante, é um benefício também da reunião. Perfeito. Comunicar prognóstico, né? Fig falou aí de diagnóstico, mas também quando a gente já tem um diagnóstico estabelecido, a gente comunicar prognóstico. Sim. Né? Outra situação que muitas vezes a gente vê que é necessário uma reunião familiar é quando a gente percebe que está existindo algum tipo de conflito, né, entre os familiares, uma discordância entre os familiares. A gente muitas vezes tem aquele idoso que tem ali seus 5 filhos, alguns moram distante e a comunicação não está muito bem estabelecida ali. Então, quando há esse cenário de discordância, de conflito, é sempre interessante a gente fazer uma reunião para colocar os pingos nos is. E nunca está, né, Gomes? A gente nunca pega uma situação em que isso é tudo muito bem trabalhado. Eu estava conversando aqui do início, eu me lembrando de como a coisa evoluiu, né? A gente não tinha isso há 20, 30 anos na medicina de Pernambuco. Tinha, talvez, nichos muito discretos, não na forma mais uniforme de entendimento dessa necessidade, né? E a população da gente, de maneira geral, não tem ainda a compreensão plena, acabou de comentar da diretriz antecipada de vida, a gente até tem um podcast somente sobre essa questão, do que seria de importância esse tipo de situação para não ficar tomando decisões no incêndio para apagar fogo, né? A gente tem uma coisa mais planejada, mais estruturada, e isso a Marco mais chamou a atenção. Na hora que chega, você consegue definir, se não tem, trabalhar nisso naquele momento, que é o momento ideal, né? Onde você está tudo muito calmo, muito tranquilo, onde você está evoluindo na compreensão da doença e você está justamente estruturando essa história. Outro cenário outra situação que é interessante em uma reunião familiar é quando vai existir uma transição do ambiente de cuidado, né? Quando se está pensando em institucionalizar o idoso, ou quando se está ali, o idoso está hospitalizado há um tempo e a gente está querendo programar a deshospitalização. Acho que é interessante também. Sim. Né? Acho que ouvir também, né, a família, porque assim, muitas vezes a gente tem um entendimento assim, do quadro clínico, do adoecimento do paciente, porque a gente está a par de toda a história dele, clínica e tal, mas às vezes, como você falou, tem 4, 5 filhos e um cuida mais, o outro está mais distante, e aí quando aquele que a gente conversa mais vai passar para os irmãos, já não passa com as mesmas informações. Então, assim, escutar deles o que é que eles entendem todos e aí alinhar. Acho que alinhar as informações é muito válido, né? Porque a gente deixa todo mundo, no final, a ideia é que todos saiam com o mesmo entendimento. E sempre quando a gente vai falar para um para falar para outro, vai ter um telefone sem fio na história, né? Telefone sem fio existe sempre, né? E aí é para evitar isso que também a reunião familiar serve, porque aí você tá, você, a minha equipe de saúde falando ao mesmo tempo as mesmas palavras para aquelas pessoas. Isso. Claro que cada um vai ter o seu entendimento, mas assim você minimiza muito o ruído, né? Sem dúvida. Lembrar, né, que antigamente, eu estava comentando, em 2000 para cá foi que começou a entrar o boom da internet, ainda mais agora com a pandemia, de você ter reuniões digitais. Sim. Há 2 semanas atrás eu estava na reunião, mais ou menos uns 8 familiares, era filho, neto, tataraneto, e 2 filhos estavam nos Estados Unidos. Sim, eu já então, fiz sexta-feira à noite, a gente fazendo a reunião, algo que você não tinha como imaginar anteriormente, né? Uma reunião justamente de decisões desses tipos de condutas, de unificação de conduta, e explicação de diagnóstico, unificação de conduta, e houve essa questão da paciente estar, 2 filhas dela nos Estados Unidos, a gente lá. Sim. Né? Mantendo eu fiz essa uma reunião. recente assim parecida, era uma filha aqui com ela,
um nos Estados Unidos, o outro na Bahia, ou o outro em São Paulo, assim, uma coisa que a gente não poderia imaginar. E até para isso, depois, quando a gente for falar dos passo a passo, dos steps que a gente chama, né, tem umas adaptações, né? Porque, assim, tem coisas que a gente não vai poder fazer de maneira digital que você faz presencialmente, toque, olhar né? no olhar, né? Olhar no olhar, isso. Mas que a gente também pode fazer com muita eficácia, né? E na pandemia a gente aprendeu isso. É mais difícil. É bem mais difícil. Quem viveu isso é mais duro, né? Você conseguir passar essa empatia através do digital é mais complicado. É mais difícil, mas enfim, é a realidade que se impôs aí pra gente. Eu também tenho feito muita reunião familiar e isso foi um fator facilitador. Muitas vezes não se era possível antes, hoje em dia não se tem mais justificativa. Fulaninho não vai poder vir. Não, a gente faz reunião online. Outra situação que também, só para fechar essas indicações de reuniões familiares, é quando a gente percebe que está existindo ali a conspiração do silêncio. Sim. Né? Frequentemente a gente se depara com a situação em que os familiares querem omitir a informação para o paciente. A gente vê que aquilo ali não é o adequado, não é o correto. Muitas vezes fazem isso com a melhor das intenções, querendo proteger, achando que aquilo ali vai proteger e vai fazer bem para o paciente, e não faz na maioria das vezes, e fazer com que eles compreendam isso, muitas vezes é necessário fazer a reunião familiar para que essa compreensão venha à tona, né? Isso, exatamente. Bom, então, as indicações, acho que principais indicações de reunião familiar a gente resumiu bem aí. E o segundo passo é como se preparar para uma reunião familiar, Américo. Como é que normalmente você se prepara para uma reunião familiar? Bem, assim, acho que o principal é a gente, primeiro, assim, saber que a reunião familiar pode ter o paciente participando, né? Então, assim, se o paciente é um paciente lúcido, enfim, que tem condições de participar, ele deve ser questionado, né? Se ele deseja, a gente comunica, olha, a gente está vendo a necessidade de chamar a sua família para conversar sobre o seu processo de adoecimento, o senhor quer participar, o que o senhor acha disso, né? Até porque, se ele é lúcido, ele tem direito de opinar, até se deve fazer ou não, né? E aí, eleger as pessoas que vão participar, né? Tanto da equipe como da família, né? E aí, se o paciente é lúcido, novamente, ele deve dizer, eu acho que minha esposa, meu filho tal, deve participar, então é importante que ele opine, né? Evitar também que seja muita gente, né? Porque acaba ficando desgastante, tem que ser as pessoas mais importantes para o paciente, realmente, familiares mais importantes. E dentro da equipe também tem que ser aquelas pessoas que têm um propósito de estar ali, né? Porque a gente sabe que a equipe de saúde é extremamente importante e a gente trabalha muito em equipe, né? Trabalho multidisciplinar, mas assim, são 9, 10 pessoas na equipe, então não tem sentido também colocar todo mundo na reunião. Então, por exemplo, se vamos dizer que a alimentação é um ponto importante que vai ser falado naquela reunião, então a nutricionista deve estar presente, né? Se existe realmente uma questão social que pesa mais na nossa interpretação, então é importante que a assistente social esteja presente. Perfeito. Mas pelo menos o médico e mais uns 2, 3 componentes da equipe, né? Então, assim, juntar essas pessoas, marcar uma data que seja plausível para a equipe, né? Desde que não seja com tanta antecedência, né? Porque se a gente marca aquela reunião com muita antecedência, daqui a 2 semanas vai ser a reunião, isso pode gerar muita ansiedade nos familiares, e nesse ínterim, o cenário clínico, a situação clínica do paciente pode mudar, né? Então, e uma coisa também que eu acho extremamente relevante, que a gente sempre fala, é a equipe se reunir antes para alinhar o que é que a gente acha que é o melhor, assim, para o paciente diante do que a gente conhece até ali, porque a gente também vai ouvir da família, né? E pode ser até que a gente mude e não precise de uma outra reunião mais na frente. Mas, assim, juntar a equipe, eu, você, Eduardo, mas, enfim, as pessoas que estão cuidando daquele paciente, pessoal, eu acho isso, o que é que vocês acham? Não, eu acho isso, você acha que daria para fazer isso? Não, vamos entrar num acordo entre a gente, porque a gente já vai com um plano. Isso, vai com a conduta mais alinhada. Mais alinhada, até para não confundir a família. Exato, né? não se sentir insegura, né? Então, como assim? O médico fala uma coisa, a enfermeira fala outra, não sei, gente, então o pessoal está perdido, né? Então, assim, a gente precisa realmente alinhar para chegar para a família com uma ideia montada, que também não quer dizer que não vai mudar, né? De acordo com o que a gente ouvir da família, a gente pode alinhar, modificar depois em conjunto, né?
Importante a gente fazer uma boa revisão do caso, revisão das informações, revisar com cuidado ali o prontuário do paciente, para que a gente chegue lá bem munido de informações, né, e argumentos. Eu até com o Mary hoje, né, que a gente, nesse sentido, até privilegiado lá no HC, porque a gente tem todo o arcabouço, né, a gente tem um residente do apoio, tem a assistência social, tem a enfermagem e um ambiente acolhedor para fazer esse tipo de reunião, como já fez várias vezes. Né? E o consenso termina acontecendo no dia a dia, na mudança de prática de cada um, como a gente vai sempre comungando ali do que está fazendo. Óbvio que se tiver uma reunião, melhor ainda, previamente nesse planejamento. Mas ali é muito fácil, muito tranquilo, né? Com certeza. Situações que nem sempre são tão fáceis. Ok, então eu acho que essas são as principais dicas sobre preparação ali. Sim, seria o step 1, né? O step 1 ali. E aí o passo subsequente é como dar o start, né? Como dar o início ali àquela reunião, né? Então o que é importante a gente ali logo no começo, no primeiro momento, a gente já fazer ali no início da reunião. Acho que principalmente assim, o local, né? Se é um local assim, reservado, né? Você não pode fazer uma reunião dessa, idealmente não deve ser feita num corredor, num lugar barulhento, né? Então, óbvio que tem cenários que são mais complicados, emergência, enfim, mas se possível arrumar uma sala, um lugar que a gente vai poder sentar para conversar sobre isso, né? Preferencialmente todos sentados, né? Inclusive no mesmo nível, né? Ocular, a gente fala muito isso, para não ficar parecendo que um tá em pé, o outro tá sentado e fica aquele olhar de cima para baixo, sempre fica parecendo que tá em uma hierarquia, né? Então, o ideal é que os olhares sejam mais ou menos nivelados. Importante talvez dizer que não ter tantos profissionais de saúde em relação à quantidade de familiares, né? Para que aqueles familiares não se sintam tão acuados, né? Exatamente. Até assim, se sugere que tenha mais família do que profissional de saúde, né? E também não tenha tanta gente assim, porque senão realmente não fica uma coisa objetiva, né? Uma reunião objetiva. Se apresentar, né? Então apresentar, olha, meu nome é Maria, eu sou a médica, estou acompanhando o senhor João, essa é a enfermeira, eu sou enfermeira, eu sou assistente social, sou nutricionista, e os familiares também, e se identificarem como assim, essa é a filha que realmente é a cuidadora, esse é o filho que é o filho mais velho, que não vê muito paciente, porque a gente vai entender melhor a dinâmica familiar, até para poder ouvir e entender mesmo de onde o paciente vem e os valores dele, né? Então, eu acho que esse setting, né? Essa preparação é extremamente importante. E se diz até que, preferencialmente, a gente deve colocar à disposição em círculo, né? E intercalando ali familiar com profissional de saúde, para que não fique de um lado família, do outro lado profissional de saúde, e aquele embate, né? Dá uma sensação de um embate, vocês contra a gente, né? Isso. Ficar nessa disposição, acho que fica mais confortável para todos, na verdade, né? E eu acho que talvez importante, logo ali no início, a gente já, além de se apresentar, a gente já expor ali, deixar claro o objetivo daquela reunião, né? Porque, qual é o motivo daquela reunião, o why da reunião, né? E também já dizer logo no início a estimativa de duração daquela reunião, né? Porque senão vai ficar ali a tarde toda, vai ficar desgastante para a equipe, para a família. Isso, fica desfocado, né? Não tem muito foco, né? Então, isso é extremamente importante. E até eu vi uma frase recente, estava comentando antes, que é muito importante, que eu achei fantástica, assim, que assim, reunião familiar não é terapia familiar. Isso. Né? Então, assim, não é um momento para a gente fazer terapia com a família ali. Para isso, se a gente identificar, a gente pode até, olha, num outro momento, a gente chama a nossa psicóloga, a gente vai conversar com vocês sobre isso, mas hoje vamos tentar falar sobre esse outro aspecto, né? Então, assim, a gente vai perceber com certeza muitos sinais de sofrimento, né? Coisas que podem ser trabalhadas, mas a gente lembrar que aquele momento é uma reunião com aqueles objetivos que a gente tinha falado antes, né? Alinhar expectativas, alinhar condutas, enfim, e que realmente essa coisa mais delongada fica cansativa e não fica objetivo, né? Certo. E aí nessa preparação, Mary, você até comentou sobre entender a dinâmica da família, até para a gente poder, de certa forma, hierarquizar a fala, né? Sim. Então, para a gente evitar que aquele filho ali, aquela filha que mora muito distante, que não está ali vivenciando o cuidado, não acabe ficando com muita voz. Sim. Ali naquele momento, né? Exato. É importante a gente saber dessa dinâmica para a gente
priorizar, dar voz, dar oportunidade para aquela pessoa, aquele familiar que está ali mais no front, né? Isso é extremamente importante, que a gente vai identificar na família, né, quem é o filho que é aquele que cuida, mas às vezes tem um filho que é mais eloquente, que gosta mais de falar, mas às vezes não está muito a par da realidade do paciente, né? E aí a gente dá valor a quem cuida mais, né? Então, assim, claro que todos têm valor e têm poder de fala, mas assim, dá prioridade, eu acho que a palavra melhor é essa, né? Dá prioridade de fala para aquele filho, aquele parente que está realmente mais a par, até para a gente escutar dele, né, a impressão, porque muito frequentemente esse cuidador que está mais à frente, a gente fala filho porque a gente trabalha com idoso, né, mas é o cuidador principal, o pensamento dele, não sempre, mas na maioria das vezes, vai estar muito alinhado com os valores do paciente. É verdade. Né? Ele acaba absorvendo e sentindo. E o próprio paciente fala mais com ele, porque está mais tempo junto, né? Então ele vai saber verbalizar melhor, como você representar melhor o paciente naquela situação, né? Então a gente não percebe isso. E ele vai poder passar para a gente de uma forma muito mais fidedigna o dia a dia do paciente. Quais são os entraves maiores, as maiores dificuldades, dores, sofrimentos, porque é aquela pessoa que está distante ali, que sabe algumas informações salteadas. Isso, né? Com certeza. Que vê fotografia e não vê o filme do paciente. Gosto de lembrar nessas horas de um momento delicado, né? Que às vezes a gente vê o profissional entrando nesse erro, né? Que é ele falar pelo paciente, né? Dizer, olha, se seu pai provavelmente não gostaria que fosse feito tal, quando ele nem conhece a história do paciente, nem sabe o desejo real, né? Então, muito cuidado aí com esse pitfall, essa falha que existe às vezes, de você estar com o pai, estar na UTI, eventualmente já com algum tipo de circunstância que não consegue se expressar, e aí quando você faz essa reunião com a família, e aí você entra nessa provavelmente seu pai não iria gostar de que erro, né? Isso aí não deve ser feito, não deve ser cair nessa falha nesse momento da reunião, né? É aquela coisa meio que antiquada que a gente ainda tenta se desvencilhar, mas que a gente acaba carregando um pouco do que o profissional de saúde, o médico, tem a palavra mais forte, né? E que também é aquela coisa meio paternalista, né? Que a gente tá tentando meio que se desvencilhar um pouco. E também de que os valores do outro são iguais aos meus valores. Nem sempre é. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com situações de, se fosse eu não faria dessa forma. Mas a gente não pode tomar conduta que se fosse eu, porque quando for minha vez, eu vou tomar minha conduta, ou vou dizer ao meu marido, aos meus filhos, como é que eu quero que seja ser cuidado. Mas aquele paciente eu tenho que escutar. Então, por isso que se diz que a principal habilidade da comunicação é a escuta. Então, acho que é o mais desafiador, porque a gente não foi criado, não foi treinado para isso. Treinados definitivamente, né? Para escutar. Desde sempre, né? Desde o começo da faculdade. Então, assim, desde criança, se brincar. Exatamente. Então, a gente não foi treinado, não foi criado para ouvir. A gente foi criado para falar. E quando pega um médico, enfim, que estudou aquela doença, não sei o que, você chega ali e quer fazer aquela palestrinha, quando os adolescentes falam, né? Lá vem com ele com palestrinha. Então é isso mesmo. Então lá vem um médico com uma palestrinha, né? Sem saber de nada do meu pai. A gente até comentado um pouquinho sobre essa questão da transferência contra a transferência, né? Que você evitar esse tipo de mecanismo, que é justamente essa impressão que você termina passando para o caso, mas é a sua impressão, não é o que está sendo trabalhado ali. Exato. E aí, então, a gente falou aí da indicação, da preparação, de como a gente iniciar. E, de fato, como é que a gente deve conduzir ali a reunião, né? Eu sempre costumo, quando a gente vai adentrar, de fato, na temática, eu começo perguntando, querendo entender o que é que os familiares sabem, né? Da doença, quais são as expectativas deles, né? O que é que eles já entendem do diagnóstico e o que é que eles esperam, né? Qual é o prognóstico que eles acham que eles estão diante ali. Acho que isso é importante. Em todos os protocolos de comunicação, né, de notícias difíceis, a gente sempre fala nisso, né? Então, primeiro você pergunta para depois você falar. Né? Então, o SPICES, o STOS, então são várias ferramentas que a gente lê e estuda, né, para dar um embasamento, e sempre é isso, né? Então, até para a gente saber e os familiares ouvirem um dos outros, né? E aí, nesse momento, a gente dá voz, primeiro, a pessoa o principal cuidador, né? Então, por exemplo, eles se apresentaram lá e aí, tá bom, minha gente. Então, primeiro, antes de a gente começar a falar, a equipe
falar alguma coisa, a gente queria ouvir de vocês. Então, Dona Joana, a senhora que mora com seu pai há tantos anos, me fale aí, primeiro. Primeiro a senhora, o que é que a senhora entende, o que é que a senhora tem visto da doença dele, o que é que a senhora entende. E aí ela, que é a principal cuidadora, vai falar, e muitas vezes o irmão lá, que estava achando uma coisa, quando ouve ela falar, já vai mudando de ideia ali, né? E aí depois cada um, obviamente, vai poder falar o que entende, até eles terem um entendimento igual da doença ali, né? Nesse sentido, Duncan, que não pode estar aqui hoje com a gente, mas vai ouvir e vai concordar, e Dr. Frank me ensina muito, né? Dr. Frank e Duncan comentam essa questão que botar um nome e dizer, me fale mais. Tell me more, né? Ele sempre fala isso, tell me more. E aí é a aplicabilidade do Ask, Talk, Ask, né? Ask to Ask. E o Spike, né? Que são as mnemônicas que a gente faz para os protocolos que você lê, para tem uma diretriz. Não é aquilo que você falou, mas você não vai seguir aquilo como você vai seguir aquilo de forma engessada, né? Mas serve como norte. Até porque a gente já tem na natureza da gente, uma parte daquilo existe já, né? A gente quando lê aquilo vê que é um modelo americano, que há uma diferença da aplicabilidade daquilo lá e a nossa cultura aqui, e aquilo de uma certa maneira já existe, mas não trabalhado. Lá, de uma forma bruta que precisa ser, obviamente, trabalhada aí, e para isso existe a formação. Nesse momento é importante que a gente evite falar detalhes técnicos muito minuciosos. Talvez até você possa dar esses detalhes se for perguntado, né? Mas eu acho que a ideia é você passar a big picture, né? O macro, o cenário macro ali do paciente, e evitar estar utilizando muito jargão, se adentrando em termos técnicos e nuances, né? Se eventualmente você for questionado, você dá. Mas assim, começar perguntando, entendendo qual é o entendimento da família, isso é de fato muito importante, né? Porque muitas vezes você já começa a perceber que as expectativas da família está completamente desalinhada da realidade. Exatamente. Aí o trabalho tende a ser maior, né? Para desconstruir aquela ideia. No primeiro momento em que você já vê que eles já estão falando uma linguagem, já estão mais cientes do que de fato é a realidade do paciente, isso tende a ser mais fácil. Gomes, me lembrei aí de um preceptor que tivemos em comum, todos nós três aqui, que ele comentava muito um caso que ele acompanhou, e que era uma mãe com vários filhos, e esses filhos, em algumas consultas, acontece com frequência com histórias, vocês vivem isso também, óbvio, da família entra antes do paciente, né? Sim. E nesse caso também, ele foi abordado antes mesmo de ver a paciente, e era um caso de câncer, um diagnóstico de câncer terminal, e era para começar a entrar nessa história. E aí a família sempre não conte, ela não precisa saber, não conte, ela não precisa saber. E até que um dia, numa das visitas dele, ele conseguiu ficar sozinho com ela, e aí ela se abriu, ela disse, coitados, doutor, eles ficam achando que eu não sei de nada, eu sei de tudo, mas não diga nada não. Deixa eles assim, que eles estão se sentindo confortável desse jeito. Então, você vê, é exatamente o que você está dizendo, né? Essa é uma conversa completamente diferente do que é a realidade ali. Por exemplo, aí da conspiração, né? Do silêncio. E aí está todo mundo sofrendo sozinho, né? Ela sofrendo só, porque não tem liberdade de conversar com os filhos sofrendo, achando que ela não sabe nada, né? Um fingindo que... E um achando que está sofrendo pelo outro, né? Todo mundo sofrendo conjuntamente e até mais. Né? Até mais, exatamente. E aí, assim, nessa parte, né, da parte da troca de informação, então a gente escuta primeiro e depois a gente fala o que a gente vai complementar. Como você falou, Daniel, então assim, se a família está entendendo isso e a história é essa, então a gente vai ter mais trabalho, entre aspas, né? Vai ter mais o que explicar para ele do que está acontecendo, e se eles já estão no entendimento da realidade, a gente vai só alinhar ali uma ou outra aresta que tiver diferente. E depois que a gente falar, a gente perguntar, né? E vocês entenderam? Vocês querem perguntar alguma coisa em relação a isso? Porque aí vai vir, doutor, e o rim dele? Como é que tá? E não sei o quê. E aí a gente vai falando as especificações de acordo com o questionamento dos familiares, né? Perfeito. Então é você dar voz primeiro, falar, né, dar a informação, né, o entendimento da equipe, né, qual a interpretação atual da equipe sobre a situação de agora, e com base nessa informação que você vai dar, provavelmente virão outros questionamentos, e aí você vai responder
e de fato, e sempre procurando saber se aquilo que você está falando está sendo entendido, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente, principalmente quando é uma comunicação de uma notícia difícil, de um prognóstico reservado, um paciente que tem uma doença grave, a gente intuitivamente, inconscientemente, a gente quer falar rápido. Né? Então a gente quer se livrar daquele momento, porque ninguém gosta de dar uma notícia ruim. Quem quer? A gente quer chegar a dizer que a doença está curada, que o paciente vai ter alta. Isso é o melhor dia para a gente, né? Que é profissional de saúde. Mas vão ter momentos, e geralmente as reuniões familiares, na sua maioria, são para falar de situações mais delicadas, né, mais difíceis mesmo, que a gente vai ter que falar de notícias negativas, né, de uma doença mais grave, que o tratamento não está funcionando, ou que, enfim, não vai ter proposta de cura. E aí a gente tem que se policiar para a gente falar de maneira pausada, sabe? E fazer pausas. Porque muitas vezes a gente dá aquela primeira informação, e aí, quando é uma informação difícil, a família fica congelada naquela primeira informação e não ouve mais nada do que você fala pra frente. Absolutamente mais nada. Mais nada. É que nem até um amigo uma vez comentou, que não sei se vocês viram, o Charlie Brown, né? Que era o Charlie Brown, a mãe dele aparecia e falava: Charlie, venha, sei lá, você não vai poder ir pra festa hoje. Porque aí só que no balãozinho era blá 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 blá. Ou seja, nada do que você falar ali pra frente. Não entrou mais nada. Então, assim, a gente vê, por exemplo, vamos supor uma hipótese, um exemplo, né? A família está ali para a gente comunicar um diagnóstico, vamos dizer, um diagnóstico de um câncer avançado, vamos dizer. Ou, sei lá, fez os exames e você está trazendo para você, né, falar sobre resultados. Aí você, olha, aí, o que é que vocês acham? Não, a gente está entendendo que é uma doença grave, que pode ser câncer. Sim, doutor, mas diga aí, o que foi que deu? E aí você vai ter que dizer. Não, então, realmente, infelizmente, essas não são, o que eu vou falar não são boas notícias. Então, ter esse preparo. O warning shot, né? O tiro de alerta, né? Infelizmente, o que eu vou falar não são boas notícias. Eu gostaria de não estar dando essa notícia para vocês hoje, mas realmente os exames mostraram que muito provavelmente o que ele tem é um câncer, vamos dizer. Você falou a palavra câncer, pronto. Aí você tem que dar uma pausa, porque eles têm que ficar ali absorver, né? Absorver. E aí, quando você dá uns segundinhos ali, claro que não vai ser uma pausa de muito tempo, né? Mas você dá uns segundinhos ali para eles respirar fundo, aí um vai chorar, o outro vai, não acredito, não sei o que, aí você vai acolher ali as emoções. Né? E aí, quando você perceber que eles já estão meio que respirando de volta, aí você, sim, mas esse é um tipo de câncer que a gente pode... Tem alguns tipos de tratamento e tal, e a gente pode fazer isso, aquilo, outro. Então, sei lá, pode ser que precise de uma cirurgia. Aí a família faz aquela cara, né? Então você está também atento à linguagem não verbal deles, né? Então, assim, as faces, né? As mãos apertadas, os choros, então, assim, tremendo a perna. Então, assim, você também está atento a isso e você ir modulando a velocidade que você vai passando a informação de acordo também com a família. Porque, às vezes, também começam a chorar e você não tem condições de... Você, aquele dia vai só falar até ali. Outro dia você fala de outra coisa, né? Isso, você não precisa concluir tudo ali naquele num dia só. Momento, né? Então, acho que essa sensibilidade também é importante, né? Você ir fazendo pausas e sentindo o quanto que eles estão absorvendo da informação, né? Certo, importantíssimo. Sim, eu acho que foi um outro grande oncologista onde a gente trabalha, que ele sempre citou e me ensinou isso numa visita, inclusive. O colega justamente tinha que lidar com essa situação de dar esse tipo de notícia ao paciente. Ela tinha acabado de receber o diagnóstico, ia ter que falar com o paciente em algum momento, isso, ela ia ter que conversar. E ele parou para ela e fez assim: olha, a medicina que você vai fazer agora é tão medicina quanto você fosse dar o melhor antibiótico para uma pneumonia, ou fosse fazer o melhor tratamento de terapia intensiva para o seu paciente com choque hipovolêmico, hemorrágico, ou o que fosse. Então, a gente lembrar disso também é difícil, você absorver essa ideia, né, da forma como a gente vamos dizer assim, treinado, né, e focado para o resultado, né, e achar que isso não é um resultado, né? Sim. Então, assim, é importante a gente ter essa noção, como vocês já bem falaram aí nesse sentido. Então, como você falou aí, Mary, acolher as emoções, né, entender ali, evitar, quando você vai fazer aí transmitir a informação,
não dê tantas voltas, né? Olha, a gente fez um exame de imagem, uma tomografia que mostrou uns nódulos, uns micronódulos, e que foi uma neoplasia, o diagnóstico dele é um adenocarcinoma. Enfim, seja mais direto ao ponto, transmita a informação e dê essa pausa para eles absorverem, né? Como a gente disse, evitando muitos termos técnicos, jargões médicos, né? Fazendo com que aquela informação seja compreendida. O grande objetivo ali é fazer com que o que você quer passar, a informação que você quer passar, ela tem que ser compreendida, né? Exato. Não só passada, mas sim compreendida. E aí, como o Eduardo falou, acho que a informação sendo bem transmitida, né, é terapêutico também. Porque mesmo sendo uma notícia ruim, uma notícia difícil, a maneira como você escuta aquele momento para essa família, para cada um deles, eles nunca vão esquecer esse momento. Para a gente tem que até prestar atenção nisso, porque para a gente faz tanto, reunião familiar, a gente comunica tanto, né? Que às vezes pode parecer que para a gente é mais um, né? Mas para cada família daquela, para cada paciente daquele, é um momento que nunca vão esquecer. Então é tão importante que a gente tenha esse cuidado realmente e que faça isso de uma maneira melhor possível. Ninguém é perfeito, vai ter dia que eu vou estar melhor, você vai estar melhor do que eu, enfim, para conversar. Mas assim, a gente tenta ao máximo realmente fazer da maneira melhor para que isso tenha um impacto. Muitas vezes, assim, até um dia eu estava conversando com um pessoal lá da UTI do HC, que faz muito cuidado paliativo, e as meninas dizendo que muitas vezes elas perguntaram quantas vezes vocês começaram a reunião de uma notícia difícil e terminou a família agradecendo a vocês. É um sinal que a comunicação foi boa, né? Foi muito boa. Você atingiu, foi um remédio, um antibiótico que funcionou. Pronto, sim, é isso. Né? Você atingiu o seu objetivo ali. Você terminar uma comunicação, uma reunião dessa, de um difícil, e no final a família está lhe abraçando, salvo situações de pandemia, né? Mas eu digo assim, agradecendo a você e tudo. E triste, óbvio, mas satisfeito com o que foi feito ali, aquilo ali muitas às vezes tiram um certo peso, né? Exato. Que vinham carregando, achando que o que estavam pensando era errado, né? Então muitas vezes eles meio que uma relaxada, né? Relaxam quando se chega a um determinado entendimento. Então isso é muito importante. Então que mais? Então existem uma coisa que eu acho interessante é que quando você está passando a informação, você sempre checar o que se chama os 3 Cs, né? Sim. Da comunicação. Um é se aquilo ali ficou consciente, se foi entendido o plano que foi discutido, né? Se ficou concordante, se a família concordou com aquilo que foi dito, que foi proposto, e se também ficou confortável, né, com aquilo que foi passado, o que foi planejado, o que foi decidido, né? Isso é importante. E Mary, você estava colocando uma coisa antes da gente começar o podcast, a gente comentando aqui, que a gente não deve, numa reunião familiar, apenas oferecer um cardápio de opções, né, para a família. Olha, a gente tem essa opção, essa aqui e essa outra. Qual que vocês vão escolher? Né? Isso é uma coisa comum, é um erro, né? que muitos cometem, né? Passar a responsabilidade, jogar a responsabilidade daquela decisão nos ombros de alguém que muitas vezes é leigo que está ali do outro lado. Exato, né? Exatamente. Isso é bem comum, né? Infelizmente, acontece bastante. A gente vê em emergência UTI, você quer que eu intube seu pai? Você quer hemodiálise? Assim, como assim, né? Então, isso não é uma coisa que a família tem conhecimento técnico para decidir. E, além disso, é um peso, né? Não cabe à família tomar essa decisão sozinha, né? Então, a gente fala muito, o professor Josimário de bioética, ele sempre fala, né? Então, deve ser uma decisão compartilhada, mas a decisão é solidária e não solitária da família, né? Então, assim, trocar o solitário por solidário. Então, a gente junto com eles entrar num acordo. Então, realmente, depois dessa etapa, que é a etapa de a gente escutar, falar a situação do paciente e escutar de volta os questionamentos, responder, a gente pode passar para a parte de planejamento, né? Planejamento terapêutico. E aí, aquela nossa reunião prévia entre a equipe é importante, porque a gente já vai estar com um plano mais ou menos montado ali, que seria mais ou menos o que a gente acha que é o melhor para o paciente, mas que até
de acordo com o que a família falar, naquele momento a gente pode dar uma ajustada, né? Mas enfim, já tem mais ou menos uma ideia do norte. E aí a gente vai dizer, olha, existem, vamos dizer, né? Essa opção, por exemplo, no caso de um câncer, voltando à história, né? Então, nessa situação, muitas vezes se faz cirurgia, vocês já devem ter ouvido falar, se faz quimioterapia, mas nós conversamos e diante da situação do seu pai, do seu marido, enfim, nós achamos que os riscos desse tipo de tratamento são muito altos. Então, a gente considerou entre nós que a melhor opção seria essa. Então, é importante a equipe de saúde se posicionar do que é que acha mais importante, né? O que é que acha o adequado, mas sim, sem ser impositivo. Se posicionar colocando argumentos, né, que sejam claros, compreendidos, exato, né? Mas não apenas oferecer as opções sem se posicionar. Isso, né? Exatamente. Quando não for, porque às vezes é mais fácil e às vezes é mais difícil, né? Tem situações que até a gente mesmo, eu acho que é melhor isso, mas vamos escutar eles, né? A gente sempre deve também evocar da família ou do paciente, se ele estiver presente, os valores do paciente. Isso. Né? Então, se a gente lá no início da conversa já tinha conversado sobre isso, né? Já tinha meio que escutado como era a vida dele, o que é que ele pensava sobre a doença, tarará. Então, nesse momento, a gente resgata essa informação. Então, assim, como vocês falaram anteriormente, seu João sempre comentou, né, que não gostaria de ficar no UTI, que não gostaria de ficar internado muito tempo, não gostaria... E, assim, nesse tipo, pensando nisso, no que ele já havia falado antes, então a família vai entender que a gente está fazendo um tratamento individualizado, que é o que a gente quer, né? Centrado no paciente, né? Aquela história da medicina centrada no paciente, que a gente fala tanto hoje em dia, né? E aí a gente vai oferecer o que a gente acha, óbvio, aí entrar num acordo com a família. O que vocês acham, né? O que é que vocês acham disso? O que é que vocês estão pensando sobre isso que a gente está propondo? Né? E aí a família novamente vai poder falar, tirar as dúvidas, mas como assim? Mas como seria isso? Mas doutor, será que não é melhor? Né? E aí a gente vai responder esses questionamentos um a um, né? De acordo com a necessidade. Tem outra palavrinha que eu acho que nessa hora se fala muito, que a gente pode tentar evitar ela, né? Que é medidas fúteis, né? Sim. Tem muitas vezes os colegas quando vai discutir, não, mas isso é fútil para o paciente. Difícil a família entender isso, né? Você coloca, na verdade, inapropriado. Proporcional, eu adoro proporcional. É bom também. Adoro essa palavra. Porque, assim, desproporcional. Exato. Você veja, não é proporcional para ele esse tipo de tratamento. Hoje, nesse momento. Sim, tipo, amanhã, sei lá, vai que, né? Então, hoje a gente não entende isso como proporcional, né? Importante nessas reuniões a gente também deixar muito claro que as decisões tomadas ali, elas podem mudar. Sim, elas não são imutáveis e que outros encontros poderão ser necessários, poderão ser convocados, outras reuniões, tá? Acho que a definição final ela vai sempre passar por tempo, consenso e esforço contínuo. Sim. Tem situações que você está dizendo, você conseguiu numa primeira reunião, já conseguiu praticamente concatenar toda a história a partir do planejamento do paciente. E outras você vai precisar de outras reuniões. Sim. Para conseguir chegar na solução. Só ter o cuidado aí, vale lembrar de evitar reuniões. Sim. Muitas, número excessivo de reunião, porque isso pode acabar sendo desgastante para a equipe, para os familiares. Pode gerar ali um sentimento de insegurança, deixar a família um pouquinho confusa. Então, só ter cuidado aí também com excesso de reuniões. Sim. Né? Eu acho que uma coisa também que é bem legal nessa fase de planejamento, de cuidado, de alinhar metas e o tratamento, é você, até para a família entender um pouco de prognóstico, a gente fala essa palavra, para a gente pode ser muito fácil, mas para o leigo é mais complicado às vezes entender, né? Então, assim, uma coisa que se fala muito é assim, a gente falar, na melhor das hipóteses, a gente espera que aconteça isso. E na pior das hipóteses, eu receio que, né? Em inglês a gente fala I'm afraid of, né? Então eu tenho medo, mas a gente não vai traduzir. Eu receio que tal coisa não seja possível, né? Então assim, doutor, mas se a gente fizer uma droga nova que sair, não sei lá, eu receio que não seja possível a gente pensar num tratamento desse tipo para seu pai, né? Então assim, eu receio que, e na melhor das hipóteses, a gente vai conseguir isso, isso e isso. Então assim, são coisas que a gente pode usar para tornar mais claro para a família. E até colocar, na melhor das hipóteses, o melhor cenário seria esse, mas eu receio que agora, o que eu acho mais provável que possa acontecer com seu pai, com sua mãe, é isso, isso e isso. Sim, exato, exatamente. É importante dizer isso. E aí, nesse momento,
vira e mexe, dependendo da situação, sempre vem à tona. E quanto tempo resta de vida? Né? Essa é uma pergunta que muitas vezes vem à tona nessas situações de reunião familiar. Né? E aí, como é que a gente deve se preparar para responder isso, Mary? É bem desafiador, né? Porque quando a gente vai estudar prognóstico, e a gente usa, enfim, isso a gente não passa para a família, mas a gente usa ferramentas, né, que são estudadas, validadas, enfim, prognoses, PPS, Karnofsky, que a gente usa para tentar tornar mais objetivo algo que muitas vezes é subjetivo, né? Então a gente vai levar em consideração, por exemplo, a história da doença, né? Se é um paciente com cirrose, um paciente com DPLC, um paciente com câncer de tal tipo, alinhado com a história clínica dele, as comorbidades, a idade, enfim, o que é que ele já fez de tratamento. Então, juntando tudo isso, essa salada toda, a funcionalidade dele, que é o Karnofsky, PPS, que a gente usa bastante, tem um peso bem importante, né? Prognose também tem um peso bem importante da funcionalidade. Então, a gente junta isso antes, né? A gente junta tudo isso e a gente tem ali uma expectativa baseado nos estudos, né? Baseado nos estudos, que vai ser ali, sei lá, para câncer isso é até bem mais fácil do que para as doenças crônicas, né? Assim, para câncer já está bem mais estudadinho, mas as doenças crônicas, sei lá, uma estimativa de sobrevida de 6 meses, vamos dizer, né? Naquela situação, juntando todas as informações. Mas isso é matemática, vida real não é matemática, né? E aí a gente não pode estar passando esses números para a família, né? Normalmente, quando me perguntam, eu devolvo logo a pergunta. Sim. Por que você está querendo saber isso? Por que você quer essa informação? Isso. Né? Muitas vezes eles têm uma meta, né? Assim, eles têm uma meta. Enfim, a formatura da minha filha, o casamento do meu filho, enfim, alguma coisa que eles querem chegar lá, né? E a gente vai ter que alinhar e ver realmente o que é que vai ser possível. E muitas vezes criar metas mais curto prazo, né, com ele, em conjunto, né? Mais realistas, né? E talvez dar uma estimativa de um intervalo de tempo, né? Diz, olha, pacientes com as características semelhantes à sua ou à do seu pai tendem a viver de poucos dias a semanas, dias a semanas, né? Semanas a meses. Isso, né? isso. Então você dá um intervalo. É importante você nunca você deve dizer só Deus sabe. Deus pertence, só Deus sabe, aquele lá de cima é que sabe. Não, a família precisa de uma resposta mais concreta, né? Sim. Você não pode ter exatidão, claro, né? Mas você pode dar uma ideia, uma noção. E eles merecem isso, né? Porque muitas vezes as pessoas querem se planejar, o próprio paciente quer se planejar, né? E aí é válido, né? A gente, acho que a primeira coisa é a gente perguntar, como você falou, né? O porquê, porque muitas vezes ele vai dizer, o casamento da minha filha daqui vai, sei lá, o nascimento, não sei de quem, que vai ser daqui aconteceu recente no HC, daqui a descobri agora que está grávida. Eu sabia que provavelmente o paciente não iria chegar, né? E aí ele nem... Quando eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver se ela vem antes, grávida, vem lhe visitar, não sei o que e tal, que morava em outro estado, no caso. E aí parou aí, não perguntaram mais nada. Então, ele, na verdade, queria saber se ia ver o neto nascer, só. Não queria saber o tempo. E aí parou aí. Mas muitas vezes, não, doutora, mas mais ou menos, me diga mais ou menos o tempo, né? Aí a gente fala isso que você falou, né? Não, veja, baseado na média dos pacientes que têm esse tipo de doença sua, é em torno de, sei lá, semanas a meses, né? Enfim, a gente sempre fala assim, se for... em mais ou menos um ano, nos estudos, a gente fala meses a anos, né? Quando é mais ou menos 6 meses, a gente fala... 6 meses a gente fala meses a anos, desculpa. Quando é mais ou menos 3, 2 meses, a gente fala semanas a meses. Então, assim, você meio que dá uma média aí variável. E principalmente aqueles pacientes que estão em fase final de vida mesmo, que você espera que vai ser rápido. É importante, porque muitas vezes tem pessoas da família que moram longe, que precisam se organizar para vir, então eles precisam dessa noção, né? E aí você fala, olha, horas a dias, ou, né? Então, se organizem para vir, né? Se puder chamar alguém da família que está longe, chame logo, né? Então, para que eles possam se organizar. E acho que sempre lembrar também de nunca tirar a esperança, né? Acho que isso aí não pode ser tirado de jeito nenhum do paciente e dos familiares, né? Bom, então... Passando para o próximo passo, acho que depois de uma reunião familiar, você ali garantir que houve um entendimento, né, planejar
os passos subsequentes, isso é importante. E, findada a reunião familiar, é sempre interessante fazer uma nova reunião entre a equipe, né, Mary? A gente fala isso debriefing, né? Então, o debriefing é como se fosse um resumo da equipe, assim, a gente terminou a reunião, se despediu, a família saiu, aí às vezes até é difícil isso na prática, porque a equipe já tá ali, um já tá com um compromisso aqui, outro lá, não sei o quê, mas aí você, peraí, 3 minutinhos aqui, rapidinho, o que é que você achou? O que é que você achou daquilo? O que é que você achou? Aí, poxa, eu falei aquilo, não achei que devia ter falado. Eita, realmente, isso aí caiu bem não. Mas depois você falou aquilo, ajudou. Então, até para crescimento da equipe e para alinhar o entendimento. Porque às vezes não entendeu uma coisa. Tu entendeu isso? Eu não tinha entendido isso não. Eu percebi, você percebeu isso? Mas ele estava o tempo todo apertando a mão, então eu nem vi. Então, assim, né? A gente alinhar também a nossa percepção e nunca esquecer de registrar em prontuário a reunião que foi feita e, se possível, colocando, não precisa ser um laudo, não, mas assim, basicamente o que foi discutido e as pessoas que estavam presentes, né? Porque é extremamente importante, até para que no hospital um paciente internado, quando vier os plantonistas, a equipe subsequente, está registrado ali o que foi acordado, né? Então, a partir de agora, foi definido que faremos isso, né? Estavam presentes na reunião, fulano, e os filhos, sei lá, a esposa e tal, né? Então, bem de maneira resumida, mas é importante não deixar passar isso, né? Ok, acho que mais algum complemento, Fig? Eu lembrei daqui do card de Dr. Frank, né? Está até no site da gente já, esse material, que são o que não se deve, o que não deve fazer ou falar em cuidados paliativos, né? E tem muitas coisas que a gente discutiu aqui, né? Então, rapidamente a leitura vale a pena, né? Falar mais com os familiares, né? Tentar adivinhar pensamentos ou falas. Ou seja, não fazer isso, né? Dar mais voz à família do que... Não fazer isso. Tentar adivinhar pensamentos ou falas familiares, tentar adivinhar pensamentos ou falas dos pacientes quando eles podem se expressar. Notícias de gravidade como diagnóstico ou morte no telefone, né? Não fazer. E até na situação da pandemia a gente vivenciou isso, né? Foi uma questão da pandemia. Sim, pontual, os hospitais tiveram que fazer. Mas foi uma coisa logo no início da pandemia, né? Que não está mais assim, graças a Deus. Dizer que sabe como o paciente se sente. Sim, isso é um falar que a morte do paciente foi uma bênção, pois ele viveu uma vida longa e boa. Não permitir que os familiares chorem. Sim. Né? Cuidado com isso. Não falar que eles vão superar a perda também. Né? É melhor que não fale nada. A realidade é essa. Né? Não, o silêncio muitas vezes é a melhor opção. É aquela escolha de escutar é o melhor, né? Falar em tom de alto astral. Né? Isso acontece às vezes, né? A pessoa como fosse assim, meio até que se libertando dessa tensão, ela termina se exacerbando na fala. Falar não há mais nada o que fazer, que é a história da esperança. Não tire a esperança do paciente. E essa frase é horrível, né? Porque sempre há o que fazer. Sempre há o que ser feito para cuidar do paciente. E evite dizer sinto muito. Que vai gerar a sensação do paciente do familiar responsável pelo que ele tem. São os cards do Dr. Frank, eu só acho fantástico. Até quando a gente estava fazendo o curso com ele, eu até disse, né? Eu não sei se vocês lembram que eu falei, eu não sei se eu concordo muito com esse negócio, sinto muito, não. Porque assim, em inglês é muito I'm sorry. Então parece que você está pedindo desculpa, né? Para português, eu sinto muito, é como se você, poxa, eu sinto muito pelo que você está passando. Né? Então, assim, eu acho empático, Se alguém dissesse a mim, eu ia gostar. Sorry seria errado você dizer, me desculpe. Me desculpe, eu não tenho culpa, né? Não existe culpa aí na história, né? Mas eu acho que sinto muito é mais empático do que I'm sorry, né? Eu sinto isso, né? Mas eu acho uma pouco tirar dúvida com ele, porque ele sabe falar bem português, né? Então ele tem mas eu falei, ele fez, vão ter as variações linguísticas. Mas assim, enfim, e claro que tudo é o jeito que se fala, né, gente? Sim. Então tudo é o jeito que se fala. Então, assim, essa coisa de eu sei como você está passando, é importante isso, né? Você, poxa, eu não posso nem imaginar o que você está sentindo. Sim. Mesmo que a pessoa tenha perdido a mãe e eu já perdi minha mãe. Mas é ele e a mãe dele, eu e minha mãe. É outra história. Sim. Né? Então, assim, cada relação e cada sentimento é único. A gente não pode esquecer disso. Né? Uma vez, Ana Cláudia Quintana, eu assisti uma aula dela. Foi super interessante a fala, porque ela disse que quando a mãe dela faleceu, logo em seguida era Páscoa, e ela encontrou com o pessoal da família do marido dela. Na época ela era casada. E aí... alguma prima do marido dela, viu que ela estava triste, fez, me admira você, tão acostumada com a morte. Aí ela virou e disse, sabe o que é, fulano? É porque é a primeira vez que minha mãe morre. Minha mãe nunca tinha morrido antes. Então, assim, realmente é uma coisa nova para mim. Né? Então é isso. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente, né? Então, a gente nunca pode dizer isso, né? Então, isso que você falou é extremamente importante também. Bom, acho que deu pra gente discutir bem aí sobre reunião familiar. É um
um procedimento, né, que exige aprendizado, alguns skills, algumas técnicas podem ajudar, tá? E não desanimem. Situações espinhosas acontecem com todos, né? Erramos com muita frequência, né? Mas é sempre interessante a gente estar atento a esses erros e a gente procurar corrigi-los nas reuniões subsequentes, tá? Acho que o erro maior é não procurar o conhecimento, né? Se você procurar o conhecimento e está aí ouvindo a gente, já é uma boa oportunidade que está adquirindo, né? E os cursos que existem para isso e as formações em residência que são apropriadas para isso também, então sim, não vai ter problema. Ok, pessoal, Mary, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Fica aqui já o convite para outros podcasts que virão ainda esse ano, né? Mary, você já está escaladíssima aqui para outros episódios que a gente vai discutir aqui. Muito obrigado vocês pela audiência, por terem tido a paciência de nos escutarem até aqui nesse momento. Compartilhem se gostaram essa informação com outras pessoas. Não deixem de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, no Spotify, no site, enfim, no site, né, www.envelhecercomsaude.com. Tem muita informação bacana já publicada lá também, tá? Então, Fig, você também, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima.